Oi, pessoal, boa noite. Olá, boa noite. Depois de encontros com aliados neste fim de semana, o presidente Michel Temer substituiu o ministro da Justiça, Osmar Serralho. Aliados do governo, investigados pela Lava Jato, pressionavam pela saída do ministro porque ele não mostrou controle sobre a Polícia Federal. O novo ministro da Justiça será Torquato Jardim, que hoje comanda o Ministério da Transparência. A bancada do PMDB na Câmara indicou Serralho para o lugar de Torquato. A troca de comando no Ministério da Justiça acontece no momento em que o presidente Michel Temer é investigado no Supremo Tribunal Federal sob as acusações de obstrução de justiça, organização criminosa e corrupção passiva. O presidente Michel Temer manteve a agenda de encontros para enfrentar a crise que atingiu o governo desde que ele se tornou alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal há 2 semanas. No Palácio do Jaburu, Temer acertou no fim de semana com aliados os detalhes para fazer trocas no ministério. A saída de Osmar Serralho da pasta da Justiça, que vinha sendo analisada há alguns dias, foi anunciada hoje. O presidente vinha sendo pressionado por aliados e ministros investigados pela Lava Jato a tirar Serralho, considerado fraco e sem autoridade sobre a Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça. Desde que assumiu o ministério em março, a presença de Serralho trouxe polêmica para dentro do governo. Com menos de um mês no cargo, numa conversa grampeada durante a Operação Carne Fraca, Serralho chamou de grande chefe um dos líderes do suposto esquema de cobrança de propina para evitar a fiscalização de frigoríficos. Na época, o Ministério Público e a Justiça não viram ilegalidade no diálogo. No início de maio, trocou farpas no episódio da demissão do então presidente da FUNAI, que acusou Osmar Serralho de atuar contra o interesse dos povos indígenas. Serralho reagiu, afirmando que a exoneração de Antônio Costa foi por incompetência. Nos grampos da delação da JBS, a divulgação de uma conversa gravada no dia 22 de março entre o empresário Joesley Batista e o senador afastado Aécio Neves, do PSDB, mostra a insatisfação de Aécio com Serralho por não controlar a PF e a Lava Jato. No diálogo, Aécio reclama com Joesley da atuação de Serralho no ministério e defende a saída dele do cargo. Está passando mal de saúde, o pé está saindo. Michel está doido. Eu vi só eu e ele ontem em São Paulo. Mandando cara no Osmar Serralho, porque ele errou de novo nessa porque aí mexia. Vamos tirar esse cara. A última quarta-feira foi decisiva para Serralho. No mesmo dia em que vândalos atearam fogo em prédios na Esplanada, o gabinete do presidente Michel Temer foi surpreendido com uma ligação de uma escrivã da Polícia Federal querendo marcar data, local e hora para interrogar o presidente, que é alvo de inquérito sobre a delação da JBS. A convocação de Temer para depor, sem que isso tenha sido autorizado pelo relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, foi a gota d'água para a saída de Serralho. Ao longo da quarta-feira, a situação dele já era ruim. O governo considerou o ministro ausente, enquanto Brasília vivia em clima de guerra, o que teria deixado Temer mais vulnerável na linha de frente da crise. Mesmo assim, Serralho foi surpreendido com a substituição. Ainda ontem à noite, acertava detalhes da agenda de ministro da Justiça para esta segunda-feira. Osmar Serralho será substituído pelo atual ministro da Transparência, Torquato Jardim. A bancada do PMDB na Câmara indicou Serralho para o cargo de Torquato. No meio da tarde, Temer foi para Maceió visitar áreas alagadas pelas chuvas. O novo ministro da Justiça estava na comitiva. Perguntado sobre a troca de ministros, Temer preferiu não entrar em detalhes. Presidente, por que a troca de ministros, presidente? A troca de ministros. Crítico da Lava Jato, o novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, não disse se vai manter ou não a atual direção da Polícia Federal. Em nota, a Associação de Delegados da Polícia Federal criticou a nomeação dele. Auxiliares mais próximos do presidente Temer consideram que Torquato Jardim tem mais trânsito com setores do judiciário. O jurista Torquato Jardim foi convidado hoje de manhã, quando foi ao Palácio do Jaburu conversar com o presidente Michel Temer.
Torquato Jardim era ministro da Transparência desde junho do ano passado. Considerado um dos maiores especialistas em direito eleitoral do país, Torquato Jardim já foi ministro do TSE 2 vezes, entre as décadas de 1980 e 1990, na cota reservada a advogados. E assume o cargo de ministro da Justiça às vésperas do julgamento pelo tribunal da ação do PSDB que pede a cassação da chapa Dilma Temer. A retomada do julgamento está marcada para o próximo dia 6 de junho. Na sexta-feira, antes de ser convidado oficialmente para o Ministério da Justiça, Torquato Jardim deu uma entrevista ao jornal Correio Brasiliense. A reportagem foi publicada hoje. O ministro Torquato foi perguntado sobre o julgamento no TSE. Ele disse que acha mais do que natural que haja um pedido de vista, o que atrasaria o resultado do julgamento. O ministro disse: não esperem que venha no dia 6, até porque as sessões estão marcadas para 6, 7 e 8 de junho. São pelo menos 3 dias de sessões e pode haver pedido de vista. O ministro, que já deu outras declarações, muitas vezes críticas à Lava Jato, também foi perguntado sobre o encontro entre Michel Temer e o empresário Joesley Batista, dono da JBS, tarde da noite no Palácio do Jaburu. Ele defendeu Temer. Disse: o presidente é um parlamentar há 24 anos e tem uma conduta de informalidade que é própria de quem é do Congresso. Ele tem uma descontração ao encontrar as pessoas, doadores de campanha, empresários. Ainda na entrevista ao Correio Brasiliense, o ministro disse que é preciso discutir a validade da gravação feita por Joesley, mesmo depois que o relator do caso, o ministro Edson Fachin, ter aceitado a gravação como legal. A jurisprudência diz que a escuta clandestina é válida se for para você se defender de uma acusação sofrida. Se ele chegou lá antes de iniciar a delação, ele não estava sofrendo acusação, então seria clandestina. Se ele chegou lá depois de ter iniciado a delação, aí você teria uma ação controlada contra o presidente da República sem a autorização de um ministro do Supremo. Isso tudo deveria ser esclarecido. Torquato Jardim é visto dentro do governo como uma pessoa com muito trânsito no judiciário e que poderia melhorar a interlocução do governo, por exemplo, com os ministros do Supremo Tribunal Federal, o que não acontecia com Osmar Serralho. Além disso, entre os auxiliares de Temer, Torquato é apontado como alguém que pode ter mais controle sobre a Polícia Federal. Agora à noite, por mensagem, perguntei ao ministro se ele vai mudar o diretor-geral da PF. Ele não respondeu diretamente. Disse que primeiro tem de ouvir as demandas do presidente Temer e fazer sua própria avaliação de todo o ministério. Só depois, ele disse, tomará uma decisão. A nomeação dele já recebeu críticas da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Em nota, os delegados disseram que é natural que qualquer mudança no comando do Ministério da Justiça gere preocupação e incerteza sobre a possibilidade de interferências no trabalho realizado pela Polícia Federal. A assessoria do novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, contestou a informação que nós demos na abertura desta edição. Segundo a assessoria, Torquato Jardim não é crítico, ao contrário, sempre se manifestou a favor da Operação Lava Jato. O Fantástico baseou a informação nas várias declarações do ministro, criticando procedimentos adotados pelos investigadores. Torquato Jardim já classificou as prisões preventivas dos investigados pela operação como problema e disse que o que ele considera vazamentos seletivos podem gerar a nulidade absoluta de processos. Em outras oportunidades, Torquato Jardim condenou as conduções coercitivas, usadas diversas vezes na Lava Jato.